Olá, seja bem-vindo a essa série Os Animais e Seus Corpos Multidimensionais. Eu estou falando em relance, assim rápido, sobre cada corpo multidimensional desse, porque eu vou aprofundar esse estudo desses corpos, mas é importante a noção, pelo menos primária, do assunto. Esses corpos multidimensional do animal, que eu estou trazendo em conta, levando em conta a divisão do teu corpo, normalmente tem o corpo etérico, o perispírito e o corpo mental. Essa parte seria a parte física. E a parte mental seria a parte do inconsciente atual, passado e inconsciente puro. Seria como se o espírito se unisse com o perispírito. E o perispírito, você podia usar o termo o corpo mental, perispírito e corpo etérico como se fosse perispírito. Mas didaticamente essa divisão é muito boa, que o André Luiz usou, e o Jorge André também trabalhou com essa divisão. Esse desenho é uma cópia de parte do trabalho do Jorge André. Não é igual, porque é um pouco diferente, mas peguei parte lá do trabalho do Jorge André. Mas o que acontece é o seguinte: hoje eu vou falar do perispírito, porque tem o corpo mental e depois o perispírito, que algumas escolas esotéricas chamam de corpo astral. Esse perispírito, ele vai sendo formado com o correr do tempo. Como as pessoas usam, na linha do tempo. Nessa linha do tempo vai acontecendo uma série de coisas, inclusive a formação do perispírito. O perispírito vai formando e vai se formando seres. De acordo, por isso que vai mudando essas formações, porque quando ele vai pegando uma estabilidade maior, quando chega no homem e assim por diante. Então o que acontece? Porque no homem também não para no processo evolutivo. Mas esse perispírito já tem algumas evidências científicas que você trabalha sobre isto. Primeiro, não é só as informações esotérica, não é só formações mediúnicas, não é só o trabalho do Allan Kardec trazendo sobre isso, mas todas as doutrinas espiritualistas de um modo geral, sobretudo as do Oriente, a teosofia da Madame Blavatsky, todas elas vão falando sobre isto, mas o que é que nós temos de evidência científica sobre isso? Tem evidência científica, por exemplo, os chakras. Os chakras existem no perispírito, mas existe chakra também no corpo mental, como existe chakras também no corpo etérico. Os chakras, eu vou tem uma aula que eu vou falar só sobre os chakras nos animais, então eu só vou dizer assim. Tem vários trabalhos científicos. Motoyama, talvez é um dos que melhores fala do assunto, o Roots fala do assunto. Esse assunto tem já explicações científicas para a existência dele. Mas você pega num processo, por exemplo, dos sonhos, a depender de quem faz as interpretações dos sonhos, leva a parte espiritual para a discussão. Quando você sai do corpo durante o sono, você dorme e o seu perispírito costuma sair do corpo. Sair, mas fica preso, lógico, porque existe um cordão prateado e cordão dourado que prende ao corpo. Esse cordão dourado e prateado, que também será uma aula que eu ainda darei sobre isto, ele prende desde o início da formação, na embriogênese. Quando está formando o corpo, já vai fazer isso. Lá no processo do ovo-zigoto, quando junta o espermatozoide com o óvulo, com o ovócito, para formar o ovo-zigoto, já vai ter a ligação logo no início da gestação, no início do processo de gravidez. Vai ter essa ligação. Então esse corpo prateado e dourado continua preso no espírito. Mas esse perispírito, ele sai geralmente o perispírito ligado com o corpo mental e com o espírito. Às vezes sai e vai longe, faz viagens longas, viajar para outro planeta, para outro país. Isso é comum. É comum a pessoa às vezes sonha
e lembra do sonho. Ele às vezes lembra com clareza. Ele fez viagem distante. Normalmente o perispírito é que faz isso. O corpo etérico não faz essas viagens longas, ele fica ligado ao corpo. Mas se ele faz essas viagens longas e você pode trazer essa discussão nos sonhos, que você pode discutir esse assunto, lógico, tem pessoas que não admitem nem a existência do espírito, não vai admitir a existência do perispírito no sonho. Mas tem também no que o povo chama de viagem astral, que o sujeito não está dormindo, ele está acordado e ele faz a viagem dele astral. E nessa viagem dele, o perispírito que faz essa viagem. Também existem muitos trabalhos chamando a história de viagem astral. E essas viagens astral, eu contei no início alguns casos do professor Ernesto Bozano, que chama a atenção de alguns cientistas no início do espiritismo, mostrando de viagem astral que o animal faz. O animal também faz, não é só o homem, porque o homem tem perispírito, mas o animal também tem perispírito, como a planta também tem perispírito, como todos os seres viventes também têm perispírito, senão ele não teria condição de já ter o seu corpinho. Então ele precisa ter. Então o que acontece, até ser simples, ser unicelular, tipo uma ameba, já tem perispírito, senão não tem. Só que esse perispírito vai evoluindo com o correr do tempo até chegar o dia que no homem toma consciência muito grande e vai trabalhar isso e vai fazer desbastar, polir esse perispírito. Porque normalmente as nossas vivências, boas e ruins, vão ficar gravadas aqui no perispírito, vão ficar gravadas. Essas informações, numa hora certa, ela vai poder voltar para cá, porque na forma de vórtice energético, ela faz isso. Como o perispírito, ele tem corpo, tem chakras, o chakra é como se fosse um transformador. Como se fosse um transformador. Eu digo, como se fosse aquela ventilador de teto que gira, ele tanto traz a informação do corpo mental na direção do perispírito, que ele pode diminuir a frequência, como ele pode também fazer daqui para cima, aumentando a frequência, levando para essa informação. Então, essas viagens astral, ele tem isso facilmente que o sujeito diz. No fenômeno mediúnico, às vezes, o espírito, ele se apresenta. E ele, às vezes, está de outro lugar, de outra distância, ele se apresenta. E quando se apresenta, o corpo espiritual dele é o perispírito, que é o corpo espiritual, porque ele agora já não tem mais corpo físico e já não tem esse corpo etérico como tinha então. Então, o perispírito dele é que é o corpo espiritual dele, é como se fosse o corpo. Então, ele existe. E tem muitos trabalhos mostrando sobre essas possibilidades da existência disso. Agora, como é que o perispírito manda a informação do perispírito para o corpo? Como é que ele manda? Então, eles usam caminhos, tem vários caminhos. Um dos caminhos é usar os chakras com o seu nariz, que ele vai funcionar como se fosse até atingir os chakras. Imagine, o chakra do corpo mental é como se estivesse acoplado com o chakra do corpo do perispírito, acoplado também com o chakra do duplo etérico. Só que em frequências diferentes, um passando informações para o outro. E esses chakras vão ficar próximos dos centros de forças que normalmente está ligado com o problema das glândulas. Por isso que tem alguns chakras, como eu não vou ainda falar sobre chakras, tem chakras em várias partes. Chakras em cima da cabeça, no meio, aqui no pescoço, na altura do coração, na altura lá do estômago, na altura do baço, na altura lá básico, que é para pegar as gônadas. Ele geralmente trabalha junto da influência. Por isso que as informações dos chakras, ele vai exercer uma influência
Quando a informação vem do perispírito, ele vem de frequência eletromagnética. Essa magnética elétrica, que ele vem e ele passa, ele vai virar, transformar eletromagnética, ele vem magnética elétrica e vai se transformar em eletromagnética. Por isso que as informações primeiro é elétrica, depois é que ela é química. Porque quando ela é química, na hora que vai pegar no sistema nervoso e nas glândulas que normalmente está importante ligado com esses chakras, a hipófise, o timo, as gônadas masculina, feminina e assim por diante. Mas eu quero dizer que essas informações, além de passar pelos chakras para vir para o corpo, vai usar o corpo etérico para usar os canais de mediastino para cair no corpo, mas também muitas informações vai passando quase tipo radiações. Porque esse corpo, esse perispírito, é como as células. A célula, você sabe que a célula é formada de átomo. Átomos que vai dar origem às células. A célula tem muitos átomos. Então, o átomo, os átomos do corpo perispiritual, as evidências mostram que ele é muito mais espaçoso, é maior, é como se ficasse num tamanho maior, porque não, a frequência dele é diferente da Terra. Quanto mais frequência no corpo, ele é mais matéria, vai aproximando da matéria. Quanto vai afastando do corpo, ele vai pegando uma frequência de energia, a energia vai pegando frequências diferentes, que eles estão juntos porque as frequências são diferentes. Nós estamos aqui não está circulando ondas de rádio, de televisão, nós não estamos vendo, mas ela está circulando, ocupando o mesmo espaço nosso, só que ela ocupa o mesmo espaço, mas a frequência é diferente. Por isso que estamos aqui. E tem ainda uma série de frequências diferentes que nós vamos precisar entender até no corpo. As frequências dos neutrinos, a frequência, porque tanto nitrogênio no corpo e praticamente ninguém vê a ação desse nitrogênio. Deve ter alguma razão para existir isso. Mas eu quero voltar ainda nesse corpo do perispírito. Então, o perispírito, por os átomos ser grandes, por isso que ele é rarefeito. Por isso que o espírito passa pela parede, passa por uma porta fechada. Ele passa porque a frequência dele é diferente da frequência da matéria que está na parede. O corpo não passa, mas o perispírito passa. Passa porque é diferente. Por isso, a ligação do perispírito com o corpo, essa ligação, inicialmente é feita logo no início do nascimento, ele é feita numa ligação que tudo indica, que seja, tudo indica, ainda é hipótese, que aconteça lá no interior do átomo, no núcleo do átomo, para ficar preso por energia nuclear forte, para manter ele preso, porque essa ligação só desaparece quando o sujeito desencarna. Essa ligação do perispírito para formar esse cordão. Como existe a ligação do corpo etérico para formar também um cordão, que é outro assunto que nós vamos discutir depois. Então esse perispírito, ele faz essa ligação forte, mas depois, como é que os espíritos disseram, Allan Kardec e uma série de trabalhos mostra, ele vai ligando com todas as células do corpo, célula a célula é ligado o perispírito com todas as células do corpo, não só do homem, do animal, da planta, mas no caso do animal que nós estamos falando, todas as células do corpo do animal se ligam com o perispírito. Só que a ligação com o perispírito, célula por célula, é uma ligação mais frouxa. É uma ligação eletromagnética, que ela pode desaparecer fácil. Por isso que morre as células e renova a outra constantemente está fazendo isso, porque a ligação é uma ligação eletromagnética. Dá para isso acontecer, né, para desaparecer. É diferente da ligação do cordão dourado e prateado, que é uma ligação mais
permanente. Ali não dá para desaparecer. Então, o que acontece, essa ligação, que é feita de célula por célula, de átomo por átomo, átomo do perispírito com os átomos nossos aqui, essa ligação eletromagnética, só que os átomos do perispírito é muito maior. A extensão é maior. E o nosso é menor, porque nós estamos aqui mais presos na matéria. A vibração é. Então, como é que se faz essa ligação? Essa ligação precisa de moléculas grandes aqui, moléculas que têm muitos átomos para ligar com o átomo do perispírito. Então, por exemplo, por isso que a ligação inicial é feita aonde? Junto o espermatozoide com o óvulo, com o ovócito da fêmea e do macho para formar o ovo zigoto. Ali vai ter moléculas grandes. Moléculas grandes. O espermatozoide é molécula grande, o ovócito é moléculas grandes. Mas o DNA é molécula grande. Normalmente, essas moléculas são formadas normalmente de proteínas, de aminoácidos, que são moléculas grandes. E essas proteínas é formada, e esse aminoácido vai ser formada porque vai juntando para formar moléculas, essas moléculas imensas. E essas moléculas grandes abre espaço porque enzimas é molécula grande, proteína é molécula grande, aminoácido é molécula grande, mas junta muito aminoácido para formar um cordão, quase um cordão de pescoço grande. E aí essa molécula grande vai ter força sobre esse átomo grande, porque ela é maior e ela mantém. Então, por isso que o perispírito fica preso ao corpo, por causa dessas moléculas grandes. Por isso que você vai ver o tempo todo isto, para a gente entender como é que isso faz. Essa molécula grande é como se ela atraísse a força eletromagnética na direção, numa ligação magnética e ao mesmo tempo elétrica. Por isso que as informações, quando vêm do perispírito para o corpo, ela vem inicialmente elétrica. Por isso que ela é rápida. Como o perispírito está ligado por todas as células do corpo do animal, então qualquer informação dessa pode vir pelos chakras, pelos mediastinos, mas pode vir por ressonância direto da célula, ele pode falar direto para aquela célula, porque como está ligado, ele pode fazer essa ligação direto, por ressonância, por cristais, porque todas as células têm cristais, então é fácil de fazer a ressonância dessa ligação para cá. Então tem caminhos que nós podemos trabalhar esse entendimento desse perispírito. Esse perispírito, lógico que nós vamos trabalhar muito ele, porque as informações estão armazenadas aqui. E muitas informações das nossas vivências vai precisar desaparecer. E para ela precisar desaparecer, é preciso essa frequência que é impulsionada por frequências mais altas que está lá no espírito para empurrar na direção do corpo. Para uma forma de você eliminar. O corpo é como se fosse um mata-borrão dessas informações que está lá no perispírito. Então essas informações do perispírito é muito importante para que nós pudéssemos entender. As informações mediúnicas, vamos entender. O processo da reencarnação, que nos animais a gente chama paligênese. A paligênese vai entender, você compreendendo a ideia do perispírito, que nós vamos mostrar isso como é nos animais. Então a morte, as instalações de doenças, de cura, muitas informações estão ligadas com o perispírito. Então nós vamos ainda discutir muito sobre o perispírito, mas eu queria dar essas informações iniciais. Alguns de vocês já conhecem isso muito bem, outros não, mas as informações para poder trazer as informações que eu vou trazer daqui a uns dias sobre o comportamento dos animais, que eu disse que eu vou trabalhar muito o comportamento dos animais para que você pudesse entender uma série de coisas, principalmente informações distais
Porque o gerontologista que trabalha comportamento, ele chama informações distais, lá distante, informação proximal, a mais próxima. Informações distais, às vezes no perispírito tem informações, às vezes de milhares de anos lá atrás. Então nós vamos, esse conhecimento é importante para o que nós vamos fazer daqui para frente. Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso com esse caminho, os animais e seus corpos multidimensional. Até o próximo encontro.